Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast, que tem o apoio da International School. Hoje, nosso episódio é muito especial. Um presente aos professores e professoras de nosso país, que todos os dias, assim como eu, dedicam sua vida para garantir o direito de crianças e jovens à educação de qualidade. Não deixe de seguir a gente no YouTube, Spotify, Apple e demais plataformas. Para compartilhar suas experiências como educadoras, hoje nós vamos conversar com primeiro a professora Doane Bertan. Ela foi indicada em 2020 ao Global Teacher Prize, tido como Nobel da Educação, e cuja premiação a colocou como uma das melhores professoras do mundo. E em seguida, um super presente. Nós vamos nos deleitar e escutar a escritora Raquel Alves, a filha caçula do nosso querido e amado Rubem Alves. Muito bem, vamos lá. Professora Doane, seja muito bem-vinda. Oi, Tati. Oi, pessoal. Tudo lindo? Prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo um papo aí desse assunto tão gostoso que é falar sobre educação. Verdade, né? Muito obrigada. Vamos começar hoje, já que é um presente para todos nós, professores e professoras, vamos lembrar um pouquinho do que nos fez chegar aqui. Doane, por que você escolheu, você lembra lá no fundinho do coração, por que você escolheu ser professora? Sim, eu tenho uma memória afetiva, inclusive. Quando criança, a minha mãe, ela pontuava muito para nós, principalmente as filhas meninas, que era por meio da educação que nós conseguiríamos, sim, modificar a nossa vida, a nossa história, uma história que era de dificuldade, de privações. E eu me lembro ela claramente dizendo isso, né? Ela falava que ela era costureira e ela colocava assim, que ela não fazia questão nenhuma de costurar o meu vestido de noiva, mas ela tinha esse sonho de costurar o meu vestido de formatura. Sempre assim, com essa proposta de nos colocar a educação em primeiro lugar, o ensino, né? E vendo que era possível eu transformar a minha vida por meio da educação, eu entendi que eu poderia ir além de ter a minha vida transformada, transformar a vida de outros. E foi assim que eu comecei, que eu galguei todo o meu espaço para ser uma professora e a melhor professora para os meus alunos, né? Perfeito, me lembra, sua história é muito parecida com a minha, assim, de lembrar a minha avó também. Eu fui criada por ela, o quanto ela fazia questão de contar para todas as pessoas, né, que a gente era professora, do diploma, da importância disso. Esse incentivo, né, da minha mãe, como uma mulher, uma mãe solo, nossa, fez toda a diferença na minha vida. E eu trago, né, com muito orgulho esse relato, porque eu falo isso para as minhas alunas, alunos também, para que eles, de alguma maneira, se espelhem e que possam também transformar as suas vidas aí por meio da educação. Ainda que não sejam professores, mas entendendo que é pelo conhecimento que a gente se transforma, né? Perfeito, perfeito, Anne. Acho que é esse o grande recado, né? E como você vê hoje o trabalho docente no nosso país? Um trabalho de muitos amores, muitos dissabores, muitos desafios, né, diariamente. Vejo professores amando o que fazem e, ao mesmo tempo, também vejo desmotivados, não por si só, mas por um sistema que também me parece não acompanhar toda a mudança social que acaba acontecendo sim na escola, uma vez que a escola não é ilha, né? Ela é pertencente à sociedade, mas o sistema me parece não acompanhar essas mudanças sociais. E aí, então, a escola fica algo segregado, que não deveria ser, porque as pessoas que ali estão, elas pertencem àquela sociedade. Então, muito dos nossos... Aqui eu me coloco como uma professora atuante de sala de aula, muito dos nossos desafios
e até da nossa desmotivação vem de não sermos ouvidos como gostaríamos e precisávamos ser ouvidos. Exatamente, né? Mas você diz bem, né? Dores, mas também muitos amores, muitas conquistas, e eu acho que olhar para essa nossa profissão também é importante. De fora, obviamente, políticas públicas, melhores recursos, mas de dentro também, né? Nós também nos sentirmos pertencentes, nos sentimos parte da vida do outro, né? Eu entendo como professora que a gente tem muito que contribuir para todo o sistema educacional, né? Não só vir de fora, mas também de dentro para fora. E nem deveria ser assim dentro e fora, né? Deveria ser algo único. Mas Sim. a gente, assim, estamos fazendo história, né? Estamos aí construindo, como a educação é isso, né? Ela é constante, ela constrói. E estamos também construindo essa nova fase, ainda mais pós-pandemia, esse novo momento, né? Nós temos, hoje mesmo conversando com professoras na escola, a gente pontuou certas situações que nós não vivenciávamos antes da pandemia, então sim, é um novo momento e estamos aprendendo a conviver com este novo momento, né? Exato. Aprender a aprender o tempo inteiro, não é? Sim, sim. Duane, todo professor, toda professora tem sempre boas histórias para contar, né? Se a gente escrevesse um livro de histórias do nosso dia a dia, dariam nem sei quantos capítulos. Tem uma história boa que você acha, ou duas, ou três, quantas você quiser, que você acha que compartilha aqui com a gente? Que são daquelas que realmente tanto motivam a você quando você lembra, quanto podem motivar aos outros professores e professoras que estão nos ouvindo. Tem muitas, todo dia acontece, né? Alguma coisa que faz a gente, continuar na escola. Eu sou muito apaixonada na minha profissão. Acredito, hoje, a grande maioria dos professores são apaixonados, por isso nós somos tão engajados e queremos tanto fazer a diferença, né? Mas tem um relato que eu gosto de compartilhar com todos, que aconteceu já faz muito tempo. Esses alunos hoje eles estão no 8º ano, na época eles eram do 3º ano. E a nossa escola ela é um pouco diferenciada, ela tem uma proposta bilíngue inclusiva, então tem Libras e português, né? Tentando fazer com que as duas línguas tenham o mesmo prestígio, como eu já coloquei, é uma construção, né? E eu me lembro bem que era um momento de aula de matemática, nós estávamos trabalhando problemas matemáticos, né? Então, contextualizando a matemática num problema diário, e os alunos, os alunos ouvintes, são convidados a fazer a leitura e a resolução desses problemas matemáticos. Os alunos surdos também. No entanto, também é dado o direito do aluno surdo resolver esse problema matemático por meio da sua língua natural, que é a Libras. Então, ele tem acesso a esse problema por meio da Libras e depois a resolução matemática. E esses alunos, eles realizaram, alunos surdos e ouvintes da mesma sala, 3º ano A, nunca me esqueço. E esses alunos surdos realizaram a atividade em matemática em Libras, né? E aí, então, eu propus que eles realizassem a de português, mas não a de português dos alunos surdos, aquele português de aluno ouvinte mesmo, já com toda a forma gramatical do português, porque a gente também, enquanto nós estamos ensinando uma segunda língua, tem todo um trejeito, né, de escrever essa segunda língua. E o que os alunos ouvintes estavam fazendo, não, era realmente o português de pessoas ouvintes. E aí eu coloquei esse desafio para eles, né? Naquele momento, 2 alunas, elas titubeiam, elas não querem, assim. Elas dizem que preferem ficar junto com os surdos naquele grupo. E eu digo, e você não quer tentar, né? Ir ali com os ouvintes, tentar resolver o problema em português? Aí elas dizem, mas português é muito difícil. Eu falei assim, então tente, vão lá, né? Então empurrei a mesinha assim, fiz sinal de empurrar a mesa, porque tudo é em Libras, né? Vão até lá, né? Tentem, se conseguir, bem. Se não conseguir, não tem problema, pode voltar que eu tô aqui te esperando, né? No grupo ali onde nós estávamos. E elas foram. Então, esse momento delas indo, assim, sabe? Eu até tirei uma foto, porque eu me emocionei muito pela coragem que elas tiveram de ir. E eu fiquei muito feliz quando elas voltaram. Mas elas não voltaram porque não conseguiram. Muito pelo contrário, elas voltaram porque conseguiram, queriam dividir comigo essa conquista delas. De fazer uma leitura em português de primeira língua,
resolver o problema matemático e ainda com acerto, né? Então, eu fiquei muito feliz de vê-las indo, ao mesmo tempo triste porque elas estavam indo, eu queria elas comigo, e realizada de ver que o meu trabalho tinha sido efetivado naquele momento. Então, eu tenho uma foto disso, desse dia, eu tirei uma foto da mesinha sendo empurrada, e é o que eu quero todo dia, que os meus alunos tenham essa consciência que eles podem ir, sim, com as mesinhas para onde eles quiserem ir, e se precisarem voltar, eu estarei ali, sabe? Eu gosto dessa história, eu me emociono toda vez que eu conto. E aí eu sou meio... Acho que é nosso, né? Eu tô aqui me segurando para não chorar, porque, de verdade, Duane, sei lá, acho que todo professor se inspira. Não é nada. Mas aquele porque... momento de ver aquelas crianças lendo português, sabe? Português de ouvinte e resolvendo aqueles problemas, e elas no momento não querendo, mas eu me sentindo na obrigação de encorajá-las, ainda mais porque eram meninas, sabe? Eu tenho muito essa questão por parte da minha mãe, e ver que o meu encorajamento foi capaz de fazê-las irem e se desafiarem, e o conhecimento delas e a força de vontade delas, né, fez com que elas conseguissem realizar a atividade. Poxa vida, isso é algo que eu acho que essa engrandeceu, assim, exato, sabe? eu acho que essa é a essência de quanta coisa tem nessa sua história enorme, de você estar dizendo, eu tô aqui, esse é o papel do professor, a gente está lá, e a gente está lá anos depois, quando a gente encontra eles no mercado, nas redes sociais, nos lugares, e ele tem certeza de que a gente ainda... Ai, eu tô chorando, que a gente não está ali. De você dizer, vai, né? E vai para o mundo. Essa educação libertadora de quem vai para o mundo. Você deu a elas ferramentas para elas irem para o mundo. Eu imagino assim que são passarinhos, né? Exato. E que a gente ensina assim a bater asas, mas quando precisar volte, porque o ninho tá ali. Qualquer hora, né? A gente ainda vai estar lá, e velhinhos, né? Eles voltam grandes, voltam, oi, professora, enormes, né? Volta com outros passarinhos, os filhos. Para nós, porque eu já sou boa professora, tenho alunos que têm filhos. É verdade. A gente pode assistir esse podcast, mas pode ouvir. Para assistir no YouTube, pode ouvir, né, nas plataformas. Eu queria só dizer para quem ouvir esse programa, eu quero traduzir uma coisa, se me permitem. O grande segredo da professora Duane está nos seus olhos, viu? Que brilham quando você fala sobre sua profissão. E é isso que a gente precisa. A nossa paixão e o nosso trabalho precisa estar nos nossos olhos. Claro que tem um monte de coisa que às vezes faz a gente perder esse brilho, né, Duane? Mas ele não pode apagar. E o seu está muito aceso. Ai, obrigada. Acredito que é esse amor, sabe? E essa gratidão pela educação, por tudo que ela fez para mim, para a minha vida, e poder ver esse movimento de perspectiva, de outras perspectivas nos alunos, é o que me faz ter o brilho, ter esse amor todo, e por esse amor ser assim tão intenso, é que faz com que a gente lute e não desiste, né? Não desista jamais aí, porque obstáculos não é a nossa profissão não é única a ter, todas têm, né? Temos obstáculos, então que a gente, né? Por meio aí de algo tão positivo, tão bonito, permanecer lutando e modificando, né? Exatamente. Tem algum professor que te inspirou? Sua mãe te inspirou, mas e professor, que é uma educadora, né? Nossos pais, os primeiros. Tem algum professor que te inspirou? Você lembra disso? Por que ele te inspirou? Então, eu não tenho um único professor assim, sabe? Eu tenho vários professores, mas tem uma professores que me inspiraram positivamente e aqueles que eu vejo que eu jamais farei igual, sabe? Porque eles estavam no momento deles e eu respeito isso. Mas é bom a gente ter esse discernimento também. Mas tem uma professora em especial, que foi a professora do primeiro ano, né, a que me alfabetizou, a tia Sidney. Na época a gente falava tia ainda, né, as professoras. E ela percebeu
o meu potencial. Então, eu me alfabetizei muito rápido. Eu fui uma das primeiras alunas ali a aprender a escrever nome e tal. E ela me colocava para ajudar os coleguinhas. Então, ali, fomentada pela minha mãe em relação à importância da educação e dada a oportunidade de contribuir e também ensinar, porque não, os meus colegas, num período, numa época em que o aluno só tinha que ficar sentado, né? Ela dava essa liberdade para mim, ela me deu essa liberdade. Então, poder ser uma professorinha, acho que contribuiu muito. Não sei se ela tem essa dimensão, mas contribuiu muito para a minha, acredito eu, para a minha escolha como professora também. Ótimo. E hoje é você que inspira. Você inspira porque você ganhou, né, o projeto do Global Teacher Prize, que foi com o seu canal no YouTube Sala 8. Sim, Conta sim. para nós como foi esse projeto e mostra para gente você aí. Exato. O prêmio Global Teacher Prize ele veio no ano de 2020, né, com o canal Sala 8, porque eu, como professora bilíngue, então, tendo alunos surdos e ouvintes na sala de aula, a minha problemática é o material didático, que vem na língua portuguesa, sendo o aluno surdo a sua primeira língua, a Libras, né? Então, isso é um complicador para uma sala de aula onde duas línguas estão presentes. Por isso, então, eu criei um canal com atividades, conteúdos voltados para o público infantil, né? Pensando mesmo em tudo aquilo que eu, enquanto professora, trabalho na escola. Então, eu dou a aula daquele conteúdo, venho para casa, faço os vídeos para depois postar no YouTube, para que os meus alunos tivessem acesso ao material. Eu não imaginava que, isso foi em 2017, em 2020 ali, né, 19, 20, a gente entra então em pandemia e aí o canal, né, tem uma ascensão muito maior. Hoje tem 12 países que assistem o canal, isso é muito legal. Eu recebo mensagens de muitos outros lugares, não só do Brasil, assim. É bom porque eu sei de uma certa maneira eu também estou fazendo a diferença para outros professores, sabe? Além dos alunos, também outros professores. Então, isso é muito gratificante. Não era esta a pretensão, mas já que foi para o bem, então estou feliz, né? Fiquei muito feliz. Exatamente. E que mensagem você deixaria, então, para os professores e professoras que estão nos ouvindo agora, que estão acompanhando a gente? A mensagem que eu deixo para os professores primeiro, parabenizar pelo nosso dia, dizer que sim, nós somos muito importantes para a nossa sociedade e que juntos somos mais fortes. Então, passou da hora da gente se unir aí cada vez mais para contribuir com a nossa transformação e também com a transformação dos nossos alunos e aí sim buscar uma melhoria na nossa sociedade. Muito obrigada, Duane, pela sua generosidade, pelo seu brilho no olhar, por compartilhar tantos saberes conosco. Foi emocionante. Quando toca no coração, é porque é um bom sinal. Você tocou nos nossos corações e ainda toca. Parabéns pelo seu trabalho. Que ele tenha cada vez mais brilho, porque aí você vai mudando, vai fazendo exatamente o que sua mãe tanto lhe disse. Educação, e que se inspira até no nosso querido Paulo Freire. Educação transforma pessoas que transformam o mundo. Exato. Continue transformando as pessoas. Obrigada, Obrigada, Tio. Desculpa o nervosismo, mas tocou no emocional. Maravilhoso, porque é verdadeiro. Obrigada. De coração, beijo. E agora, gente, ó, como é que faz para não chorar, né? É impossível. Sabe por quê? Porque são histórias reais, porque são pessoas, porque escola é lugar de um espaço humanizado, porque escola é lugar de histórias a serem acolhidas, ouvidas, compartilhadas. E ninguém mais para fechar nosso papo e trazer essa inspiração desse espaço humanizado, desse espaço que precisa acolher, desse espaço tão inspirador que é a escola, do que a nossa querida Raquel Alves. Ela é filha caçula do escritor e educador Rubem Alves, graduada e pós-graduada em arquitetura e urbanismo pela PUC Campinas, e após 15 anos de carreira atuando como arquiteta paisagista, a partir do falecimento de seu pai, decidiu trocar o foco profissional
assumindo por 7 anos a presidência do Instituto Rubem Alves, para disseminar e eternizar o legado de um dos mais consagrados intelectuais brasileiros. A partir dessa mudança, nós é que ganhamos, porque ela se descobriu um palestrante, coaching de vida e, melhor, o mais lindo, escritora para crianças, disseminando o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança como ferramentas fundamentais para a construção de pessoas emocionalmente saudáveis e de bem com a vida, que é o que a gente precisa hoje. O seu trabalho nos inspira, trazendo tantas contribuições para refletirmos sobre as emoções no espaço escolar e cada vez mais contribuirmos para essa escola de brilho no olhar que valoriza pessoas e suas histórias. Querida Raquel Alves, seja bem-vinda. Olá, eu estou muito emocionada, lisonjeada por tantos elogios, né? E gostaria de agradecer imensamente à Revista Educação pelo convite, a você, Tatiana Pita, que eu admiro tanto, e a Duane, que eu agora comecei a admirar também, e minha conterrânea aqui de Campinas, né? Verdade. Acho que a gente ainda tem que se conhecer, né, Duane? Então, muito obrigada pelas boas-vindas. Eu realmente estou comovida com as palavras e com o carinho com que vocês estão me recebendo. Obrigada. A gente que agradece. Vamos lá, querida, como é um dia dos professores? Vamos começar falando sobre o professor, né, Raquel? Você é filha de um professor, e não é um professor qualquer, né? É um grande professor para você, para quem passou por ele e para o mundo, porque você é filha de um professor que fez a diferença na vida faz a diferença na vida de todos nós, que é o Rubem Alves. Como é que ser filha de professor influenciou na sua formação? Olha, eu posso dizer como ser filha do meu pai, especificamente, porque talvez não sejam todos os professores assim, né? Mas o meu pai, ele foi uma pessoa que nunca deixou barato essa questão de pensar. A gente não pode ter preguiça de pensar, a gente não pode ter preguiça de criar. E ele não só incentivou, estimulou, como ele muitas vezes ficava bravo quando a gente demonstrava preguiça. E ele tinha como que eu vou dizer, um refrão, era uma musiquinha que ele cantava quando eu e meus irmãos a gente ficava enrolando para estudar. Ele dizia assim: preguiça no começo, lágrimas no fim. O que é isso? O que eu entendo que um professor verdadeiramente educador deseja é que aqueles que estão aprendendo, desejando aprender, conquistem a liberdade de estar nesse mundo, de viver, de poder pensar e de conquistar suas coisas. Mas até chegar a esse ponto, a gente tem que suar muito. E, então, assim, meu pai, ele sempre incentivou muito para que a gente suasse, mas suasse com qualidade, enaltecendo a capacidade de ler, de pensar, de escrever, e, acima de tudo, de consumir a vida no sentido de degustar, de prestar atenção, da vida não ser uma coisa banal, porque, afinal de contas, educação, pelo menos ao meu ver, não tem nenhuma outra finalidade que não seja estreitar e aprofundar nossa relação com a vida, nossa destreza de viver e de fazer as coisas. Não é para passar na prova. Isso é só uma fração de uma etapa. A educação, ela é uma porta que, se for bem aberta, possibilita que a gente olhe para a vida, fala, nossa, como é bonita, como eu quero estar aqui, e eu sei o que eu preciso fazer. Isso que é o mais importante, né? Exatamente, exatamente. E como é que você vê, Raquel, apesar de tudo isso que a gente até falou, de coisas importantes,
desse olhar que a gente precisa ter para a educação, mas como é que você vê hoje o trabalho docente em nosso país? Olha, eu compartilho do ponto de vista da Duane, e eu acho que hoje em dia, não só o trabalho docente, como muitas outras áreas, estão em eterna ebulição, em transformação, evolução. Evolução tem um pouco de medo dessa palavra, que parece que está ruim, que vai melhorar, mas não é isso. Aqui a gente está sempre mudando, porque o trabalho é realizado por pessoas, e pessoas mudam, porque a sociedade muda. Antigamente, se for pensar aí na época da palmatória, não tinha nada para mudar, porque a regra era aquela. E como hoje está tendo mais o foco de vamos olhar para o humano, vamos respeitar o humano, é um trabalho mais sensível, que exige um reboleio, vamos dizer assim, não sei se eu estou inventando essa palavra, mas então as pessoas vão se ajustando e, acima de tudo, isso tira o professor de uma certa zona de conforto, porque ele não pode mais ficar atrás das apostilas. Ele não, cada vez mais vai ser menos aceito a figura do professor, que é um mero transmissor de algum conteúdo, de alguma área de conhecimento. O professor, ele, antes desse papel, assim como qualquer outro profissional de qualquer área, vai ter que ser um ser humano. Porque se a gente está falando aí desse universo socioemocional que está sendo fortalecido e, portanto, demandado cada vez mais, não tem como o professor ou o profissional esquecer que ele é um ser humano e que é aquilo que Jung diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso é extremamente desafiador. É muitas vezes desconfortável, porque a gente tem que olhar para a gente antes de olhar para os outros. E aí, então, você me pergunta como que está, né, o trabalho docente, ele está no meio desse furacão, que equilibra a técnica com o ser humano. E antes era muito mais técnica, e agora o ser humano está chegando e ele vai ter que se entrelaçar com a técnica, e isso é um trabalho aí um tanto, eu não vou dizer difícil, mas ele é longo. Não tem resposta pronta, não tem, só tem pessoas de boa vontade querendo construir. É só isso que a gente tem, né? Exatamente. Eu acho que você traz um ponto muito importante, que é justamente a gente olhar que não é importante eu saber, é indispensável a gente ter o conhecimento, a formação, a parte técnica, mas é preciso se lembrar que essa escola é feita de pessoas por pessoas, né? Para pessoas. E eu me incluir nesse pacote. Eu também entender quem eu sou, né? Antes de mais nada. Além do, obviamente, seu pai, né, que foi um professor, tem outro professor na sua vida acadêmica que te inspirou? Por que ele te inspirou? Na escola, eu fico confusa, né? Porque quando eu falo da minha época, eu falo escola primária, e hoje já não fala mais assim. Mas, enfim, onde eu fiz da primeira à oitava e o colegial, eu tive alguns. Mas eles me inspiraram porque eles me fizeram gostar da disciplina. Eles tiveram um certo encanto, certa paixão. E me mostraram, acima de tudo, a utilidade daquilo. Então, isso me inspirava. Na universidade, eu tive um pouco mais, porque alguns professores apaixonados pela área
e que me fizeram gostar mesmo. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela tem um leque muito amplo de opções. Pedagogia também, toda faculdade tem. Então, se a gente entra na faculdade achando que a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai descobrindo tanta coisa que a gente nem sabe que tem pela frente. E eu tive professores que foram me apresentando o urbanismo, eu achei encantador, maravilhoso. E a questão de projeto, de casa. Então, quando os professores me davam algum clique na cabeça, esse professor me encantava. E eu tive uns 3, 4 na faculdade, infelizmente poucos, né, perto do tanto que a gente tem, que me deram esse clique legal, assim. E eu agradeço muito a eles. Aí tive no cursinho, eu fiz cursinho porque 17, 18 anos, aquela idade perfeita para você decidir o que você quer fazer o resto da vida, né? Então, eu fiz o cursinho exatamente para ter um período aí para pensar, e eu tive aula de redação com o professor Severino Antônio, que foi aluno do meu pai. E ele foi, eu não sei se foi mestrando, doutorando, foi um orientando aí do meu pai. E ele me encantou bastante, eu fui muito bem colocada na redação do vestibular por conta dele, porque ele me fez pensar sobre o uso das palavras de uma forma que eu nunca tinha pensado antes, e eu não esqueço das aulas dele também. Ótimo. Acho que então a gente pode dizer que aqueles que te inspiraram foram aqueles apaixonados que fizeram você se apaixonar, né? A paixão contagia, paixão pelo aprender é contagiante. Com certeza. Senão, é um mero transmissor de conteúdo e que a gente esquece assim que termina a disciplina. Né? Mas quando a gente aprende a gostar de alguma coisa da vida que a gente não conhecia, que passa a conhecer, é uma certa uma relação antropofágica no sentido de introjetar, importar, né, para dentro da gente aquele assunto, aquela fração da vida que era desconhecida e passa a ser conhecida pela gente. Então, eu acho que é a paixão, o fascínio que faz a gente querer comer, engolir e saborear aquilo. Ótimo. Como é que você acha que o que a gente precisa fazer para tornar esse espaço escolar cada vez mais humanizado? Então, unir esses dois olhares, essa técnica, mas trazer esse humano para esse espaço escolar. Olha, Tati, desculpa, eu tenho essa mania de É informalidade. Tati, mas é Tati mesmo. Tudo bem. Então, eu tenho uma visão um tanto audaciosa, e eu acho que a gente precisa olhar para os professores com mais carinho e cuidar deles. Em primeiro lugar, isso. E não cuidar deles só falando, e aí, o que vocês vão fazer? Vamos procurar uma resposta para essa situação em sala de aula. Não, mas nessa questão humana mesmo. Ampliar para ter um espaço de autoconhecimento, um espaço de autoanálise. Isso é fundamental, porque ele, o professor, o educador, é um ser humano na frente de vários, não é só 30, pode ser 90 por dia, né? Depende de quantos alunos ele lida. Então, são muitas pessoas sendo tocadas por um ser humano por dia. E me assombra que não tenha esse espaço. As empresas grandes multinacionais, elas têm espaço de quick message para fazer massagem, tem palestra motivacional, elas estão cuidando do bem-estar do colaborador.
O que a escola faz para o professor? Vamos falar nesse sentido. O professor, que tem que ser um ser humano, né? Aquele que ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Então, em primeiro lugar, ele tem que se entender enquanto alma humana. Tem que ter esse resgate. O meu pai, eu ouvi ele em algumas palestras dele dizendo que, ao entrar numa faculdade de educação, ele falava faculdade de educação, ele não falava pedagogia, deveria ter um teste de aptidão, se quisesse trabalhar com crianças. Vamos ver como você lida com as crianças. Se você tem essa destreza, se está dentro de você, dentro de você. E se não tiver, e esse for seu sonho, tem que olhar para isso. Não dá para simplesmente terminar a faculdade e falar, agora eu vou trabalhar com criança, vou trabalhar com adulto. Por que meu pai era tão idolatrado enquanto professor universitário? As salas de aula dele eram lotadas, não só pelos alunos dele, quanto de outras disciplinas que vinham, sentava no corredor, embaixo das carteiras, que é um dom. Mas, antes do dom, ele era um ser humano muito forte. Olhava para ele. Qual a importância disso? O convívio com pessoas, quando a gente levanta questões humanas, quando a gente está convivendo com crianças, por exemplo, chega uma criança com um problema que você vê que pode ser um problema do tamanho de um bonde, ela pode ter sido violentada na noite anterior. Você tem que ter estrutura para acolher aquilo, por mais que você não seja um profissional que vai lidar com aquela situação, não dá para fingir que não vê. É você que está acolhendo, recebendo, que conhece. Então, o problema dos outros não pode afetar a gente. Isso são vários por dia, mas a gente tem que se entender. Em primeiro lugar, eu acho que assim, a escola deveria olhar para o professor, não tanto nessa condição profissional, mas na condição humana, para que ele se fortaleça. Porque isso não vem da faculdade e não necessariamente é incentivado. E não tem cabimento a gente falar de ensinar isso para as crianças se o professor não está pronto humanamente. Tá. Então, em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, isso que a Duane está fazendo é simplesmente maravilhoso. Não tem tanta pessoa com deficiência auditiva, não importa. A gente precisa, desde pequenininho, aprender que tem pessoas diferentes. E pessoas diferentes não são só o deficiente auditivo, ou deficiente visual, como no meu caso, ou, sei lá, cadeirante. Sim. O diferente somos todos nós. Um é extrovertido, outro é introvertido, um é grosseiro, outro é sensível, um é tímido. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com essa pluralidade do comportamento humano. E que está tudo certo. É assim. Então, como que a gente faz isso? Observando. Eu acho que deveria existir uma certa anamnésia, não sei se seria essa palavra, mas assim, na sala de aula, ela saber, olha, eu tenho 10 alunos que são bem extrovertidos, que não tem problema em ir na frente da sala de aula. Eu tenho outros 5 que são super tímidos. Eu tenho esses 3 aqui que passam fome em casa. E começar a ter um estudo
para promover uma convivência equilibrada e que as pessoas aprendam, porque senão o extrovertido só vive com o extrovertido, o tímido só vive com o tímido, porque é onde tem menos desafio. E quanto mais a gente ensina isso desde pequenininho, melhor é, porque as crianças, elas têm aquilo que a gente fala do lado cruel, porque elas são muito verdadeiras, e eu senti isso na pele por conta do lábio leporino. Mas a partir do momento que a criança vem e aponta o dedo e fala: o que é isso? O que você tem? E você explica, a criança fala: tá bom, então vem cá, vamos brincar. Então, é assim que a gente ensina a convivência. Tem que conhecer o território. Uhum. E deixar que os alunos se entendam e se reconheçam e se valorizem. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha cerca de 5, 6 anos. Eu lembro que eu batia assim, um pouquinho acima do joelho do meu pai. E eu estava no supermercado, assim, super precária de cirurgias, eu não tinha um resultado estético bom nessa idade. E uma criança começou a me olhar muito feio e eu fiquei intimidada. Eu lembro que agarrei a calça do meu pai. Eu lembro direitinho dessa cena. O meu pai percebeu e ele abaixou para ficar da minha altura. O que foi? Aí eu falei, aquela criança está me olhando de um jeito estranho. E ele me perguntou, por que é que você acha que ele está te olhando assim? Eu ia responder, porque eu acho que eu sou meio esquisita. Aí ele virou e falou, bom, eu já te expliquei que o médico vai consertar esse seu machucadinho. Eu era criança, né? Então agora você vai lá, se apresenta e convida a criança para brincar com você. Então, assim, teve um trabalho de me encorajar, de reconhecer a dor que estava dentro de mim, validar essa dor, e não falar assim, não é nada não. Validar a dor e dizer, agora você vai lá e resolve o seu problema. E o que muitas vezes acontece é você virar para outra criança e falar assim, você não pode fazer assim. Você não pode por quê? Então, a convivência, ela só se resolve no sentido de construir uma convivência boa quando vem de dentro, quando as pessoas vão se conquistando e se fortalecendo, e aí uma convive melhor com a outra, se relaciona melhor com a outra, porque a violência, ela é fruto de uma fragilidade. Isso parece muito antagônico, mas que a ação violenta, ela afasta, sim, enquanto que a ação acolhedora, ela traz junto. Você só consegue acolher quem é forte. Então, eu acho que trabalhar com brinquedinhos de o que é, dar nome aos bois, aos sentimentos, dar nome aos bois às diferenças humanas, e igualar. E aí, depois, começar a falar, você se acha diferente? Por quê? Aí, turma, ela é diferente? Então, não é, mas você não gosta dela? Gosta, então vai naturalizando isso. Mas você percebe que só consegue fazer isso um professor que é muito humano? Uhum. Por isso eu disse bem, né? Começa com ele, depois para ele trabalhar. Exato. Raquel, que recado você deixa para esses professores e professoras que neste mês de outubro, né, a gente comemora o dia 15, o Dia dos Professores, mas fala muito da educação neste mês, mas deveria falar sempre. Que recado você deixa para os professores e professoras? Como um presente para eles?
A vida é um morango na beira do abismo. Isso meu pai que falava. Tinha uma história que ele contava de um homem que estava andando numa floresta, ouviu um leão à noite. E aí, ele, com medo do leão, ele saiu correndo sem ver o caminho, caiu num precipício. E no desespero ele se agarrou num galho e ficou lá de pendurado. Em cima dele o leão, embaixo dele o penhasco. E ele estendeu a mão, viu que tinha uma plantinha com uma coisinha vermelha. Era um morango. Ele colheu o morango e comeu. Estava delicioso. Fim da história. Aí eu perguntava para o meu pai, mas Rubem, o homem caiu ou não caiu? E ele dizia, você não está percebendo? Esse homem que está pendurado sou eu, é você. Nós um dia vamos cair no sentido de que a vida vai acabar, mas tem morangos para a gente comer. E a educação, ela ensina a gente a reconhecer os morangos da vida. Então, professores, comam muitos morangos, muitos e muitos, para que vocês queiram mostrar outros morangos para os alunos. E assim, eu acredito que a educação se constrói de uma forma humana, afetiva e também com muito pensamento. Isso é muito importante. E eu gostaria de parabenizar todos vocês por esse trabalho tão lindo. Eu acho que a educação a gente escolhe, mas ela também, de certa forma, escolhe a gente. Quando a gente se sente premiado por estar nessa área, a gente percebe que a gente também é um pouquinho escolhido pela educação, a gente não escolhe sozinho ela. Verdade. Hoje, olha, eu estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto. De hoje, em especial, ouvir duas mulheres tão fortes, tão queridas e que nos emocionaram muito. Raquel, te ouvir é sempre um presente. Você é um presente para mim e para todo mundo. Muito obrigada por nos ajudar a refletir e a dialogar sobre a importância de entender o humano que está ali nesse processo de aprendizagem. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, gente, por esse momento tão maravilhoso. Obrigada. Pessoal, ser professor é esperançar, é tocar o mundo do outro com muita responsabilidade, é caminhar com o outro, é gostar de pessoas e suas histórias. Ser professor é deixar marcas na vida dos estudantes. Como é bom encontrar um aluno já adulto que te olha com os mesmos olhos de criança e nos diz: oi, você foi minha professora, você foi meu professor. É saber que estaremos guardados na memória e nos corações de muitos. Ser professor é também sofrer por querer o melhor. Desejar que todas as crianças e jovens tenham seus direitos garantidos. E muitas vezes, sim, assumir papéis que não são nossos, mas são necessários em certos momentos, porque aquela pessoinha que está ali na nossa frente precisa de nós. Somos a voz da criança sem infância, o colo do jovem que nunca teve, o esperançar de uma comunidade. Somos educadores, sim, de toda a família. Às vezes choramos, às vezes sorrimos. Tem dias que dá vontade de, chega, desistir. Mas tem muitos outros dias que temos certeza de que escolhemos a profissão certa. Ser professor é entender o seu papel social, é andar sempre em grupo com aqueles que, como nós que estamos aqui, acreditamos no poder da educação.
é entender que juntos e juntas podemos mais, que ao darmos as mãos uns pelos outros, chegamos mais longe. Eu fui criada pela minha avó, que tinha muito orgulho em dizer para as pessoas que eu era professora. Minha avó contava para todo mundo isso. Por isso, hoje, para homenagear os meus amigos e amigas que, como eu, são professores e professoras, eu lembro as palavras da minha avó quando me deu o meu primeiro avental, aquele rosinha de bordado. Que sempre nos orgulhemos de nossa escolha profissional e que mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, nunca nos esqueçamos das vidas que tocamos. E se puder aqui, né, se eu pudesse aqui desejar que a gente ganhasse um presente, eu gostaria que ele fosse o verdadeiro reconhecimento e a valorização de toda a sociedade ao profissional que enfrenta diariamente todos os obstáculos para cumprir sua tarefa de fazer o outro aprender. Parabéns, professores e professoras. Que a gente continue a esperançar, como dizia Paulo Freire, diariamente, de mãos dadas e focados em ofertar uma educação transformadora e humanizada. Se você gostou desse episódio, não esquece de mandar o seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast@rfmeditores.com.br. Nos siga em todas as redes sociais da Revista Educação e saiba mais sobre o que acontece no nosso setor pelo site www.revistaeducação.com.br. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês fazerem a diferença nas salas de aula. Até a próxima.